No dia 30 de abril de 2021, o amigo, ex-aluno e professor doutor Wagner Barbosa Matias nos concedeu a entrevista que vai ao ar hoje. Era para ser o segundo episódio do programa da série Gol Contra, mas infelizmente, no dia 5 de junho, esse cabra baiano foi mais uma das vítimas fatais do descaso, da omissão, do negacionismo e da falta de políticas públicas de enfrentamento ao vírus da Covid-19 por parte do governo federal. De personalidade inconfundível, prestativo, sempre paciente e disposto a ouvir e apresentar soluções, esse jovem batalhador constituiu uma carreira acadêmica brilhante, desde sua passagem pelo curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, até seu doutorado na Universidade de Brasília, com diversos artigos e livros publicados. No Planalto Central, era servidor público concursado do Ministério da Cidadania, idealizador e implementador de políticas emancipatórias de esporte e lazer ofertadas pelo Estado, que se traduziram num exercício profissional marcado pela busca intransigente de oferta de serviço público de qualidade aos menos favorecidos. Que sua luta, professor Wagner, continue sendo a luta de muitos para que esse país conheça dias melhores. Com certeza, ficaremos órfãos de sua sapiência, professor, mas levaremos conosco a responsabilidade e o compromisso histórico de representar o seu legado, vivo e emancipado, defendido em sua vasta produção científica. Esse ninguém apagará. Ficam aqui os nossos sentimentos a toda a sua família e aos seus amigos. E é no caminho das reflexões e dos generosos debates alimentados pelo professor Wagner Barbosa Matias que hoje o Gol Contra presta essa homenagem e exibe para vocês a entrevista concedida por esse baiano, nordestino e cientista da educação física brasileira, que abordou o tema futebol espetáculo. E hoje o nosso convidado ele é muito especial. Ele é um egresso da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, egresso também do curso de Educação Física. Professor doutor Wagner Matias Barbosa. Bom dia, professor. Tudo bem? É um prazer enorme falar na TV dessa instituição que eu tenho o maior carinho e respeito. O prazer é nosso, professor. Seja bem-vindo de volta a essa universidade, seja bem-vindo ao programa Gol Contra. Vamos começar aqui a nossa bateria de perguntas. O senhor foi muito bem procurado aqui, muitas perguntas dos nossos ouvintes. Esperamos dar conta aqui desses questionamentos. Vamos começar aqui com as perguntas da bancada. Professor, em seu livro Futebol de Espetáculo, o senhor menciona o futebol para além das quatro linhas, tratando da forma espetacularizada que o mesmo vem se relacionando, não como espetáculo em si, onde ele vem sendo tratado como uma mercadoria distribuído pelos veículos de comunicação, sobretudo a televisão, com o público consumidor e os atletas vistos como mercadoria. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Acabou o jogo de futebol ou sempre foi desse jeito? Então, interessante. O jogo ele sempre existiu. Na verdade, ele é a mola propulsora do negócio esportivo, né? Sem ele não há a comercialização e a mercantilização do futebol. Entretanto, esse fenômeno esportivo que tanto nos apaixona, que nos mobiliza e que nos coloca em contato com diversas outras culturas, ele vem nos últimos anos, especialmente a partir da década de 80, num processo também de mercantilização, ou seja, a necessidade do capital de se expandir para outros setores e países fez com que também o futebol fosse um locus privilegiado de busca de lucro, busca de injeção de recursos e busca de projeção de imagens de pessoas e de países pelo mundo.
fundos de investimentos, capital especulativo, grandes bancos, em grandes empresas de mídia, investindo e buscando neste espaço a comercialização tanto de suas marcas, como também do espetáculo e de atletas. Espetáculo que, segundo Eduardo Galeani, o jogo ele deixou de ser vivenciado, uma fonte de emoção, de sentimentos, e também tornou-se um grande espetáculo para se assistir, para se aplaudir e para se consumir. Então, cada vez mais nós consumimos o espetáculo esportivo produzido pelas grandes ligas europeias, vinculando a nossos sentimentos aos clubes e a ídolos que estão lá, a força esportiva, e menos aos nossos clubes, às nossas associações, a nossa relação sentimental que nós temos com nossos, em volta na nossa realidade. Muito bem, muito interessante mesmo. E aí eu já vou ligar com um estudo, né, que é aquele estudo que faz o Football Money League 2020, né, que é feito pela aquela empresa de consultoria e assessoria, que é a Deloitte, e na sua 23ª edição, que é a mais recente, e ela faz uma análise, né, dessas grandes equipes, essas mega equipes europeias. E tem um dado lá, professor Wagner, que eu achei muito curioso e interessante, né? A gente pega lá o Big Six e a gente vê uma relação inversa quando você analisa a fatia da receita de incremento financeiro desses clubes, quando analisado o que entra de dinheiro de comercial, quando você correlaciona com o dinheiro do match day, com o dinheiro que entra de ingressos e vendas no dia do estádio, e o dinheiro que entra com o financiamento das TVs. Ou seja, quanto mais rico é o clube, maior é a fatia de dinheiro oriundo de transações comerciais. Quanto menor é o clube, maior é a dependência com o dinheiro da TV. Aí eu pergunto ao senhor, os times hoje são prateleiras de produtos, na medida em que eles são maiores e grandes clubes comercialmente se falando? Excelente pergunta. Na verdade, assim, ao mesmo tempo eles são prateleiras de produtos, né? É um movimento duplo. Grandes marcas buscam associar sua imagem aos clubes de futebol, porque os clubes de futebol, especialmente os globais, são marcas internacionais, então você procura expandir o mercado. Além disso, hein, o futebol é algo visto no mundo como uma coisa positiva, atrativa, onde ali você consegue superar seus obstáculos, então associar a sua imagem a isso é muito bom. Então as empresas também buscam isso no futebol, colocar-se lado a lado com as marcas desses clubes. Então, quando eu tenho uma empresa de aviação colada a um grande clube, eu busco diversificar a minha marca, levar a minha marca para todo mundo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que hoje você consegue, algo polêmico, inclusive, você consegue gerar receita, lucro, por meio da marca que você possui. Então, quanto mais visível é a sua marca, maior a possibilidade de você ter receitas. E eu falo nesse sentido. Hoje você compra um tênis por uma necessidade humana, né, de ter ali um calçado, etc. Mas você não compra qualquer tênis. Você compra o da Nike, da Adidas, ou daquele vinculado ao seu clube. Da mesma forma, você compra uma camisa ou um produto de um clube para expor aquela marca que as pessoas conhecem. Então, tem uma lógica também aí de visibilidade, de ampliar receitas por meio dessas marcas. Bacana, professor. Professor, no rastro aí dessa resposta do senhor, eu já vou ligar com um assunto que o senhor tocou, que é a natimorta Superliga, que o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, tentou criar, chegou a pré-criar e já não deu certo nessa primeira investida. Eu queria saber do senhor qual foi a sacada dele na criação e por que naufragou. Boa pergunta. Ela durou 2 dias, se não me engano. Nasceu num domingo e morreu numa terça. Na verdade, esse é um projeto antigo, né? Não é um projeto novo. A ideia de criar a Superliga ou de liga de grandes clubes, ela já vem sendo gestada há alguns anos.
ela morreu temporariamente, ela vai voltar à cena logo, logo. E isso tem uma explicação simples. O sistema do futebol, ele é deficitário e é marcado por endividamentos. Então, nós estamos falando de um sistema que, por natureza, ele é deficitário, né? E aí, como é que você busca, à medida que você tem investidores, eles querem retorno esportivo, mas também querem retorno financeiro. Então, você tem uma corrida e uma busca por equilíbrio nesse sistema, né? A criação da Superliga, por esses 12 clubes, e depois iria entrar o PSG, porque não entrou pela ligação que tem com o Qatar e a UEFA, a FIFA, iria entrar o Bayern de Munique, né, o Dortmund. Então, esses clubes, eles buscam equilíbrio em suas finanças. Como eles não conseguem diminuir os gastos, então ele vai ter que aumentar as receitas. E para aumentar as receitas, o que eles fazem? Criam uma Superliga entre eles, que tem jogos muito mais atrativos para a televisão, para consumidores e patrocinadores, aumenta as receitas e com isso você não vai ser preciso jogar contra Granada, Osasuna, o Wigan, o Southampton, Lyon, etc. Você vai ter jogos semanalmente contra os grandes clubes e vai ter uma visibilidade internacional maior, fortalecendo esses clubes economicamente. Vamos agora aqui com a pergunta de um radialista de nossa cidade, o nosso querido Valdemir Vidal, da Rádio Cidade FM de Jiquié. Ele pergunta qual a importância desse novo mecanismo de solidariedade da FIFA. Este mecanismo de solidariedade da FIFA, ele, de certa forma, ele já existe no Brasil, já existe em outros países também. É a lógica de você ter o clube que forma o atleta, à medida que ele vai sendo negociado, comercializado, vai tendo uma cota, um percentual em cima disso, né? E isso é essencial para o clube formador, para a manutenção do clube formador, tendo em vista que ele consegue aproveitar muito pouco desse atleta, já que logo ele é comercializado, é vendido, né? Então é uma forma desse clube conseguir manter suas atividades, e quanto mais atletas de visibilidade internacional que ele conseguir formar e vender, e nas negociações que hoje no futebol elas são constantes, né? Desde 95, quando a Lei Bosman possibilitou o fim da Lei do Passe na Europa e no Brasil, com a Lei do Passe, fim da Lei do Passe em 98, você tem uma comercialização enorme de jogadores, né, de futebol. O Brasil vende mais de 1.700 jogadores por ano, então é um número absurdo. Então, com isso, você tem os clubes formadores que precisam minimamente de garantir ali a sua sobrevivência. E o mecanismo de solidariedade, que é uma iniciativa que a FIFA está criando para que os clubes pequenos possam sobreviver a essa lógica cruel do mercado do futebol. O Gol Contra, o antiprograma esportivo, tem o apoio cultural da Say Play, colocando o seu projeto em cena. Da 1 Ponto Propaganda, 1 Ponto faz a diferença. Estamos de volta com o programa Gol Contra, um antiprograma esportivo do curso de Educação Física da UESB. Hoje estamos com o nosso convidado especial, o professor Wagner Matias. Vou começar aqui com uma pergunta da aluna Thaís de Jaguaquara, do curso de Educação Física. Thaís pergunta o seguinte ao senhor: como é que se dá a construção ou o processo da transformação de um jogador de ídolo em mercadoria? Saudar a Thaís e todas as mulheres interessadas nesse tema. Nós precisamos valorizar, incentivar a participação das mulheres no futebol, tanto quanto pesquisadoras, como praticantes, dar espaços para elas, para que possam, de fato, ter esse fenômeno democratizado. A gente fala muito ainda na lógica do futebol masculino, né, do futebol de homens, e não no futebol de mulheres, né, que está crescendo, mas muito mais por uma demanda mercadológica e menos, de fato, por garantir direitos às mulheres ao acesso a essa prática. Quanto à pergunta da Thaís, é importante que a gente perceber que há um movimento, há pouquíssimos atletas que conseguem ganhar mais de 1 ou 2 salários mínimos no Brasil e no mundo.
Nós estamos falando de algo de 80% dos atletas que vivem de 2, 3 salários mínimos. Ou seja, e além disso, são trabalhadores que têm ali seu vínculo com o clube por 2, 3, 4 meses, como acontece aqueles vinculados ao Campeonato Baiano, ao Campeonato Mineiro, e depois tem que fazer outras atividades porque não conseguem exercer sua profissão de atleta de futebol pelo ano todo. Entretanto, tem alguns desses atletas que conseguem se destacar de a sua capacidade técnica, tática, física e de relacionamento com a imprensa, de imagem, e conseguem construir essa imagem por meio da sua capacidade, das suas capacidades que eu chamo de força esportiva, que é uma categoria do Jean-Marie Brun, um teórico francês, que vai dizer que a partir desses elementos, desses 4 elementos que eu citei, quanto mais você desenvolve essas capacidades ao longo da sua formação esportiva, maior é a sua capacidade de ser uma mercadoria mais valorizada no mercado. Então, quantos Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, nós temos no mundo? Então, nós temos aqui pouquíssimos atletas que alçam ao papel de ídolos globais, que com uma mercadoria, eles são extremamente rentáveis para aqueles que estão associados a eles, e da mesma forma, eles conseguem vender muito para outras grandes empresas que associam a sua imagem e seus produtos a essa mercadoria. Bacana. Vamos para outra pergunta do público feminino, das mulheres. Rafaela dos Santos, aluna também do curso de Educação Física e da Residência Pedagógica em Educação Física. Rafa diz o seguinte: o futebol é um dos esportes mais populares do mundo. Isso se dá devido ao fato de ser atrativo aos olhos de seus espectadores ou por existir um modelo de jogo, um processo de ensino-aprendizagem? O que está por trás desse desejo? Boa pergunta, né? O que faz nós, brasileiros, vibrar com a vitória, xingar quando perde? O que faz nós, brasileiros, sentarmos em um banco, numa loja, enfim, e conversar sobre isso? Obviamente, tem a questão do sistema de jogo, do modelo de jogo, que envolve, né, os resultados esportivos. Mas há um sentimento de pertencimento cultural, construído historicamente no mundo, né? Por que nós não temos essa cultura tão forte nos Estados Unidos do futebol? Porque não há um envolvimento histórico com a modalidade como houve no Brasil, né? Entretanto, é algo interessante que esse envolvimento ele é cada vez mais internacionalizado, né? Tendo em vista que nós não conseguimos mais segurar os nossos principais atletas, tendo em vista que nós não conseguimos mais resultados esportivos internacionais de expressão, eu falo de campeonatos mundiais, enfim, de competir de igualdade, cada vez mais as crianças e adolescentes elas começam a torcer por times, esses grandes clubes, né? Manchester, Barcelona, porque há uma exposição midiática maior e ali concentra um espetáculo melhor e você acaba se envolvendo mais com aquilo. Então, as duas coisas, né, eu diria que há uma questão cultural, histórica, de pertencimento, muito enraizada com as nossas famílias, muito enraizada com a lógica do associativismo, né, de uma vinculação local, mas cada vez mais você tem uma constituição de algo internacional. Um torcedor que não tem mais aquele vínculo afetivo com o clube local, mas também tem um vínculo afetivo com o clube global. Muito bacana. Tasso Sardinha, aqui do curso da UESB, da Residência Pedagógica, pergunta: num exercício de imaginação, pensando para além da nossa conjuntura, qual seria o papel do futebol e, por conseguinte, dos seus agentes, mediante o caos sanitário em que vivemos? Essa é uma excelente pergunta. Eu gosto muito desse debate. Eu vou fazer outras perguntas para o nosso... É o Saulo? Tasso Sardinha. Perdão, Tasso. Vou te fazer outras perguntas, Tasso. Qual seria o papel desses agentes, especialmente dos atletas, em relação à desigualdade de gênero que a gente vive ainda? Em relação ao racismo estrutural? Em relação à desigualdade social que nós temos? Você já ouviu Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo,
ou mesmo as nossas figuras aqui do futebol brasileiro trabalhando isso, né? Ou os nossos atletas negros, brancos, discutindo isso. Pouquíssimos fazem isso. Pouquíssimos atuam nesse campo. Por quê? É preciso preservar uma imagem, é preciso criar uma áurea de que, criar uma imagem social, né, de não atuar em questões que não envolvam o futebol, porque isso pode prejudicar a sua carreira. À medida que eu tenho um treinador ou um atleta que faça um discurso, uma imposição maior sobre temas, por exemplo, em relação à pandemia, eu vou ter empresários que vão se afastar, eu vou ter clubes que vão se afastar, o mercado pode se restringir. Então é melhor ser aquele bom moço e não falar de coisas que não seja do esporte, do jogo, do rendimento esportivo. Então, esses atores, eles deveriam estar mais presentes, tendo em vista que o futebol ele não é algo para além da sociedade. Ele está dentro da sociedade e é perpassado por contradições, como nós assistimos na sociedade cotidianamente. Então, é esperado deles, como é esperado de outros ídolos, de outros setores, que eles tenham uma atuação mais presente nas questões que estão relacionadas ao cotidiano dos brasileiros. Agora vamos para a última pergunta, que é a pergunta do acadêmico João Vitor, da Residência Pedagógica e Educação Física. Ele mandou a pergunta dele em vídeo. Vamos ver aí. E aí, João, o que você tem a dizer ao professor Wagner? Fala, galera do canal Gol Contra. Professor Wagner, aí vai minha pergunta. Olha só, nesse cenário em que cada vez mais nós podemos observar a efetividade da iniciativa privada e o papel ali do presidente sendo substituído do dono do clube porque comprou, ou do CEO que foi contratado para poder gestar aquele clube, e que cada vez mais eu deixo de enxergar um time de futebol como uma instituição e passo a enxergá-lo como empresa. Inclusive, alguns deles já estão até listados na bolsa lá na Europa. E aí eu fico me perguntando, esse processo de mudança, ele é bom ou é ruim para o esporte? Tá bom? Grande abraço. Vamos lá então, João. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, inclusive. Basicamente, está tratando da mudança do associativismo dos clubes para empresariamento, né, que ocorreu nos últimos anos, a partir da década de 80, na Itália, na França, 90 na Espanha, Inglaterra, depois na Espanha, e chegou, e isso disseminou para todos os outros países, né, como sendo a salvação do futebol, né, o processo de empresariamento. E hoje nós continuamos discutindo isso. Nós temos no Senado Federal para ser aprovado a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que dá benefício aos clubes que se tornaram empresas. Interessante que, como eu disse, parece uma salvação, mas se fosse de fato uma salvação, por que a gente assistiria tantos clubes e empresas sendo falindo, isso no Brasil, na Europa, pedindo concordata, ou seja, deixando de existir? O simples empresariamento do clube não resolve os problemas de déficits, de corrupção, de má gestão. Na verdade, o que a gente precisa é de ter uma gestão, seja empresarial ou associativista, que preocupe com o rendimento esportivo, mas também com o equilíbrio das finanças. Isso vai para além de tornar o clube uma empresa. E o que nós assistimos na Europa foi os clubes se tornaram empresa, na maioria dos países, de forma obrigatória. Nós tentamos implantar a mesma coisa no Brasil com a Lei Pelé, não deu certo pelas nossas peculiaridades aqui, e não vai ser agora com a Lei da SAF que nós vamos conseguir resolver isso. Professor Wagner, eu gostaria de encerrar aqui nossa entrevista fazendo uma última provocação em cima do seu comentário na resposta do meu querido aluno João. Recentemente, foi publicado um documentário, eu tive acesso através da Globoplay, chamado Dr. Castor. Não sei se o senhor já teve acesso a esse documentário, um documentário sobre a história do Castor de Andrade. O Castor de Andrade, que foi durante grande parte da vida dele, né, o presidente do Bangu, dono do Bangu, o bicheiro, né, todo mundo deve conhecer a história dele, e que, numa certa medida, alimentava essa tradição desse futebol raiz, desse futebol, com perdão da palavra, romântico, né,
das tradições, do pertencimento, e aí eu vou fazer uma provocação mesmo ao senhor, e que devolvia aos seus torcedores a ideia de que o clube pertencia às pessoas. Aí eu vou perguntar ao senhor, qual a diferença desse tipo de dono de clube para o dono de clube moderno que o João citou, o dono de clube mega empresário? Boa pergunta, professor, boa provocação, na verdade, né? O senhor estava falando aí, eu lembrei muito da categoria do patrimonialismo, né? Que é a lógica do cara se apropriar daquilo que é de todos como sendo seu, né? Como um negócio seu. E muito presente ainda dentro dos clubes brasileiros, nas federações, na CBF. Então, como eu disse anteriormente, nós temos gestores que estão há 30, 40 anos à frente de federações e tratam aquilo ali como seu, né? Como patrimônio seu, como algo seu, ainda que consiga ter algo que não seja de fato seu, né? A diferença básica é que esse gestor antigo, tradicional, dessa forma, ele tem uma ligação com o clube e faz com que esse clube seja uma relação muito sentimental e queira realmente o bem do clube. Por mais que e aí não estou defendendo aqui essa lógica de administração também. Eu acho que a gente precisa modernizar, mas não modernizar na lógica do mercado. Modernizar no sentido de ser mais democrático, transparente, de fato, em ter um envolvimento maior das pessoas, né? Então, esse gestor, da mesma forma que o outro gestor, ele vai tratar aquilo ali como um patrimônio seu. A diferença é que esse cara, de fato, ele tem uma ligação sentimental com esse clube. O empresário que assume, ou o dono do clube, ele não está nem aí com ele. Ele quer, de fato, ali que o negócio dê certo, ou que tenha resultado esportivo também a qualquer custo, né? E que, se não der isso, ele vai sair dali, vai embora e vai investir em outra coisa. Ele vai investir em outro setor, ele vai colocar o dinheiro em outra coisa, né? Mas não vai colocar no futebol. Ou ele vai querer criar uma Superliga que dê equilíbrio nas finanças dele, né? Esse é o caminho dele. Esse outro cara aqui, o Dr. Castor, infelizmente eu ainda não assisti, está na lista para acompanhar. A diferença básica é de sentimento e envolvimentos com o clube. Mas a gestão, ela é também temerária, da mesma forma que pode ser com uma empresa. É uma gestão patrimonialista, se a gente quiser usar a lógica do Faoro, né? É uma gestão que está muito vinculada à imagem da pessoa, personalista, né? Mas há um envolvimento do clube. Mas não necessariamente é aquilo que nós devemos ter como parâmetro, como modelo de administração dos nossos clubes. Gol Contra, programa esportivo do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Aqui, o nosso ataque é a sua melhor defesa. E hoje nosso encontro foi com o professor Wagner Matias e discutimos o futebol de espetáculo. Que mercadoria é essa? Esse programa é superindicado em caso de suspeita de alienação esportiva.